estão montados, e estão dispostos no grupo de vocês aqui, ok? É só olhar. Eu até entendo que de repente, o irmão e tal. O pastor inclusive falou acerca de eu mesmo montar o grupo, porque eu sei e ouvi algumas reclamações em grupos passados que tinham pessoas que estavam escorando nos outros do grupo. Então, assim, para que todos trabalhem, inclusive tem uma mescla do pessoal que está em casa, que não está podendo vir, ok? Então, eles também vão participar disso daí, passando material para vocês. Então, a ideia era procurar distribuir de formas que um não ficasse escorando no outro, esperando que o outro fizesse serviço. E aconteceu isso mais no trabalho. Então, quantos grupos existem entre eles? Senhor? Quantos grupos existem? São 6 grupos de 5. 5 grupos de 5 e um de 6, que tem 31 alunos. Aí tem que ficou um a mais, um de 6 e 5 de 5. Ok? Eu pedi para quem entrasse. A forma de fazer trabalho não precisa falar. O que eu quero é o tema, que é o nome que vocês escolheram, dos teóricos da educação, o desenvolvimento, né, como vocês vão fazer, e depois o nome de cada pessoa que está no grupo, porque eu vou dar a nota em cima disso aqui. A apresentação, como nós temos de 8, de 7 até 10 horas, mais ou menos, até 9h30, então eu vou defender aí uma meia hora para cada grupo, né? Aí no dia está presente, quem não está vai ter que citar, porque é uma matéria técnica, não tem como fazer diferente não. E nós temos na apostila de vocês aí 3 gráficos sobre as ideias de educação, né? Nós temos que estar lá na frente, vou comentar isso na próxima aula. Mas nós temos aí as tendências pedagógicas brasileiras, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Tá? Isso não é para hoje, é só para vocês apertarem, porque às vezes a gente chega, larga a apostila em casa e não lê. Chegou aqui porque a ideia era para ter lido tudo aí, já ter rabiscado. A ideia é essa, mas eu conheço crente. Crente é. Então, eu já vi. Maravilha. Eu só não rabisquei, que eu Tá? Então vocês vão trazer o trabalho montado, vão apresentar, porque vai valer ponto pelo trabalho e pela apresentação. Número de laudas. Então eu vou estar sentado aí e ouvindo os grupos apresentarem. Número de laudas. 4 laudas. É 2 de cada teórico. Então, anotaram a lista dos teóricos? Peraí, do dia? é 2 laudas para cada teórico. Cada teórico. São 2 teóricos. Cada grupo vai escolher só 2, não é todos aqueles. Pois é, não, só 2. Só 2. Anotaram a lista dos teóricos quando ele primeiro dia de aula, sabe? Sim. Então, alguma dúvida? Não havendo dúvida, Agora, vamos à obra. agora só uma pergunta, essa exposição aqui está bom para o senhor? O quê? Não sei se está bom. Você apresenta. Não, essa não, a formatação. Você fez? Não, eu só fiz uma parte. Vocês seguem a norma, porque no final do curso todo mundo já sabe fazer trabalho até de olho fechado. Né? Já aprenderam, já fizeram vários trabalhos, já fizeram? Então eu estou aqui só chovendo numa olhada, para não perturbar vocês. Nós falamos aqui na aula, no início da aula hoje, sobre as questões da educação e as épocas. Então falamos um pouco da antiguidade, um pouco da Idade Média, da Idade Moderna, né? Então, Idade Média é aspecto religioso, que é o que eles colocam, a Idade Moderna o iluminismo e a Idade Contemporânea o antropocentrismo. E a educação segundo a LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases, não é? Isso aqui é uma lei que o MEC define para todas as escolas públicas e particulares, devem sempre seguir a LDB. É Lei de Diretrizes e Bases, que é do MEC para a área infantil. O que é que se ensina às crianças, né? Essa lei, ela reduziu muito o que é ensinado pelas crianças, para as crianças, que antigamente era mais... As crianças aprendiam
um conteúdo maior, hoje é bem menor, e pela algumas instituições governamentais, ainda mais com esse problema de pandemia e outras coisas que aconteceram, no Rio de Janeiro, por exemplo, a ideia é passar as crianças, independente do resultado que ela teve. E isso faz com que o NDB vai lá para baixo. Então nós temos uma das piores educação infantil do Brasil. É a educação no Rio de Janeiro. Porque é uma coisa difícil você aprovar um aluno que ele não passou. Nós não estamos fazendo um curso aí, que é um curso de outra área, com uma matéria como essa que é mais técnica. Mas a EPB é infantil, é tratada como infantil fundamental, que é o primeiro grau antigamente, né, que seria o primário, o ensino médio, que é o segundo grau, e o que eles chamam de jovens e adultos, que ainda não é o encontro do ensino superior, né? É um curso de LDB, a LDB trata disso aí, e mais alguma coisa que eu vou colocar aqui. A LDB também trata disso aqui, a educação no campo, que seria a área do curso técnico, é um curso de 2 anos, que chama-se de tecnólogo, que também é aprovado para o sistema de quase um nível superior, mas a pessoa se especializa na sua área em que ele queira trabalhar. E tem eles cursos, mecânica, eletricista, trabalhar como várias áreas do saber humano, desde esses cursos aí a cuidar de trabalho com animais, veterinária, tudo isso aí envolve essa área do técnico. Isso aí tem um leque enorme que você pode aprender na área do técnico, que é a educação no campo. Então, superior, que é a graduação. Aí eles consideram, a LDB considera a graduação qualquer curso. O que vocês estão fazendo aqui é uma complementação. Vocês são os últimos dos moicanos. Então, tem uma notícia boa da FAETEL para vocês. A FAETEL conseguiu, resolveu, o diretor conversou comigo hoje, antes de eu sair de casa, e nós conseguimos, demos entrada já há algum tempo. No ano passado eu sou o coordenador da graduação de teologia em EAD. Então nós conseguimos, já chegou tudo aprovado, a partir do mês de agosto, agora nós vamos colocar em prática. O IBADEG é uma parceria com ele no Rio de Janeiro, eu sou o único representante. Então nós vamos ter teologia em EAD para quem quiser fazer graduação. Então o superior à graduação, que é o curso que vocês estão fazendo, considerando que vocês tinham a teologia livre e que vocês fizeram mais esse período para integralizar essa teologia, que era um curso que o MEC aprovou e chamava de, como nós temos aqui, de integralização. Esse curso acabou, agora só temos graduação. A graduação é 3 anos e é um curso superior. Isso aí serve para qualquer graduação, qualquer área. Nós temos muitas graduações, algumas graduações chegam a 5 anos, como é a graduação para advogado, como é a graduação para medicina, são 6 a 7 anos, mais 2 anos de residência, depende da área que você faz, ou a graduação de história, que é 3 anos, a graduação de teologia, que é 3 anos, a graduação de geografia. Geralmente, se você fizer uma graduação de geografia ou de história, eu aconselharia você fazer uma licenciatura plena, porque se você tiver somente uma graduação, ela não vai te servir para muita coisa. Mas se você tiver uma licenciatura plena em história, em geografia, em ciência, você vai poder ministrar aula para curso de 2º grau, para curso de ensino médio, para curso de teologia, né? É 3 anos, então tem um leque enorme, né? Todo esse curso aí hoje tem EAD. Eu não gosto de EAD, porque você não tem um contato com o professor, com o diálogo, com a troca de informações. Mas há pessoas que se dão bem em EAD, isso é uma tendência mundial. O pessoal da Europa, a maioria tudo é em EAD, né? Só não pode ser EAD o curso de medicina, o curso de direito, o curso de dentista e o curso de engenharia.
Esses não tem em EAD em lugar nenhum no mundo. Tem que ser presencial, porque é um curso que envolve o trabalho prático, entender? Então, a medicina, você acaba os 6 anos de teoria, você vai para o hospital, mas você vai como fazendo o período da residência, até você se formar. E você não é médico, hoje em dia não tem aquele médico que sabia de tudo, não, hoje tem as especialidades, né? Você pode ser um médico em uma área do corpo humano, oftalmologia, cardíaco, cada um escolhe aquilo que ele mais gosta de tratar, embora ele vai passar para ver o corpo humano inteiro. Tudo isso aí está na graduação. O cara estudou teologia, ele fez uma graduação. O cara ele fez graduação. Então, o direito, ele é um advogado, mas ele, para ser advogado, tem que passar na prova da OAB, que é outra coisa absurda. Você estuda 5 anos numa faculdade superior e depois você tem que se submeter a uma ordem, que é a única ordem no Brasil que exige isso, nenhuma mais. Então, você acaba um curso de outra área, você se filia na sua ordem, porque a ordem é mais um lugar de ganhar um dinheirinho, né? Porque um advogado gasta aí R$500 por ano, ou mais hoje já, só para ter a carteirinha da OAB. E a OAB, nós sabemos que é chamada Ordem dos Advogados do Brasil, que os caras se sentem o próprio Deus, né? Eles querem mandar em tudo, se intrometer em tudo, e não é bem assim. No entanto, a gente vê como é que as coisas acontecem a cada dia. Mas faz parte de alguns lugares que... E tem uma outra coisa que eu gostaria de alertar vocês. Geralmente a gente pensa, o cara fez o curso superior e fez direito, fez magistério, fez não sei o quê, fez o curso de juiz, para se tornar um magistério, o cara que vai julgar, e depois ele vai para o STF. Não, a maioria dos caras que estão no STF, tem muitos ali que são péssimos advogados, nunca fizeram nenhum curso superior de nada. Sorte deles de ter sido amigo do Lula, da Dilma, do Temer, do outro lá. Então são nomeados. Vocês veem que a educação no Brasil, ela tem falhas horríveis. Porque na minha concepção, o cara para entrar no STF, ele tinha que ter um currículo jurídico de casos e fazer uma prova da mais difícil possível. O cara passou esse cara assim. Agora, o cara é nomeado? O cara é nomeado por quem? Qual era a competência que o Lula tinha, que a Dilma tinha, que o Bolsonaro tem para indicar alguém para o STF? Nenhuma competência. É a coisa da amizade, né? O Marco Aurélio é primo o Marco Aurélio está lá até agora. O Marco Aurélio é primo daquele que foi caçado, aquele lá da Lagoas, como é o nome dele? Fernando Collor. O Marco Aurélio é primo do Fernando Collor. Foi indicado pelo Fernando Collor, advogado sim, mas juiz. Então esses caras entraram nesses negócios. Aí no Rio de Janeiro tem umas coisinhas que a gente fica sabendo que às vezes vale a pena, não sei se vocês sabem. A filha do Marco Aurélio, ela acabou a faculdade de Direito de São Paulo, e a filha daquele outro careca, Gilmar Mendes, as duas meninas acabaram o curso de Direito, foram nomeadas procuradoras, desembargadoras, que elas não são desembargadoras, elas fizeram o curso de Direito, a menina tem 23 anos, 25 anos. Elas foram nomeadas desembargadoras no Rio de Janeiro, com um saláriozinho de 52 mil por mês. Legal isso, né? Vocês conhecem algum advogado que acabou o curso e foi nomeado desembargador? Não, eles foram nomeadas porque é um acordo dos pais com o pessoal do Rio de Janeiro. Né? Porque a gente quer falar de coisa, a gente tem que entender um pouquinho. Por exemplo, cada juiz no Brasil, a gente reclama aí dos advogados, a gente reclama dos políticos, dos salários dos vereadores, dos deputados, dos senadores, desse pessoal tudo aí. Eu não vejo ninguém falar nada da área do direito. Você tem um fórum lá no centro do Rio de Janeiro, aqueles caras ganham, cada juiz que está ali, cada desembargador, eles ganham por mês R$8 mil de ajuda de alimentação. Não é salário não. Mas eles têm dentro do fórum um restaurante de primeiro mundo,
com as melhores comidas totalmente de graça. Então eu não entendo. Se o cara já tem um salário altíssimo, ele ganha mais R$8.000 de ajuda de alimentação e ele tem alimento de graça, então esse 8 mil é para quê? Me diz aí. Mas 8 mil Eu- só para alimentos, só esqueceu de falar. Porque eles têm que se investir bem, tem investimento, Aí outra tem de coisa. aluguel. Então, Se ele é de uma comarcazinha fora e reside no Rio, ele tem transporte. essas coisas do nosso país que não dá para entender. Porque se o cara tem salários altíssimos, eu acho que quem deveria ganhar um salário de alimentação é o cara que ganha o salário mínimo, ou não? O cara que ganha o salário mínimo, ele merecia ganhar uma ajuda de alimentação. Com certeza. Ah, mas o cara que é juiz, o cara que é juiz, é R$46.000 o salário dele, livre. Aí tem mais ajuda nisso, ajuda daquilo, ajuda daquilo, ajuda daquilo, segurança, carro. Bom, aí todo mundo quer fazer direito, por isso que as faculdades de direito são lotadas, porque cada um quer um pedacinho disso aí. Mas tudo passa por um curso superior chamado graduação. Graduação no Brasil é nível superior pelo Ministério da Educação e Cultura, que é outro problema que eu não quero entrar no mérito. Pós-graduação é qualquer área, que você que tem uma graduação, eu tenho uma graduação em teologia, eu quero fazer pós, você pode fazer qualquer pós. A LDB que permite a qualquer pessoa que tenha graduação a fazer pós em qualquer área. Você só não pode fazer pós em medicina e não pode fazer, mas se você quiser fazer uma pós na área de direito, não pode. Né? Tendo uma graduação, sabe? Licença, lá licença. Lato sensu e estrito sensu. Professor, eu sei que eu sou leigo, então desculpa. Eu também, mas vamos lá. Eu sei que todos falam assim, não sei o que, é PhD em alguma coisa. Não tenta PhD aí. O Brasil não usa essa nomenclatura. Usa não? Usa? Não. Mas o PhD até já não tem muita, mas a pessoa que tem um mestrado e doutorado, ele é chamado de PhD. Ah, tá. Entendeu? PhD em alguma área que ele se especializou, né? Porque como é que funciona o curso de mestrado? Os cursos de mestrado nas faculdades, em qualquer área, eles funcionam 2 anos de curso, 1 ano presencial e 1 ano você escrevendo a tua dissertação, não é tese. Você só vai ter tese quando for doutor. Tá? Doutor, aí você faz uma tese. Por enquanto, você é mestre. Então, o mestre faz uma dissertação. Eu fiz mestrado em teologia sistemática e eu estudei 1 ano na PUC, embora você paga 2 anos. Você estudou 1 ano e paga 2, porque enquanto tu está escrevendo tua dissertação, tu está pagando todo mês. Bonitinho, vai rodando lá o negócio. Se você dever 1 mês, tu não tem diploma, não tem nada não, filho. E aí você estuda 1 ano, 1 ano tu fica escrevendo e lendo. A exigência é que você leia pelo menos 10 livros na área do que você vai escrever. Você vai ter um orientador, daqueles, quando você entra já é designado, teu orientador. E você vai escrever e depois tem a banca, né? A minha tese que eu escrevi é a predestinação na teologia de Jacobus Arminius. Então eu discuti esse tema e o meu orientador, Frei Suzin, ele é livre docente. No Brasil não tem também essa nomenclatura, né? Mas ele é italiano e é da Itália e é um dos mestres na PUC de Porto Alegre. Então ele é livre docente. Então o livre docente é um cara que passou por tudo isso aqui, né? Então ele é um livre docente. Ele ensina o que ele quiser, o que ele quiser, como ele forma o curso, ele faz, ele ensina, ele é livre docente. Então, ele falou comigo que como é que é uma dissertação de mestrado? Ela tem que ter de 80 a 120 páginas, com as normas da BNT, e eles corrigem. A gente faz uma correção em língua portuguesa, faz um abstract em inglês e vamos para a banca. A banca é 3 doutores, então eu tive ele, que é o cara que vai me defender, tive o doutor Eric Rames, que é também um doutor formado pelo Gregoriano de Roma, e tive um camarada da Este, luterano. Os caras odeiam o Armínio, cara. O cara trouxe 4 páginas datilografada. O cara falou assim, não, você vai falar 20 minutos,
eu vou falar 20 minutos e os outros vão te arguir, mas em 1 hora acabou tudo. Eu falei, tá bom. Aí entrei na tal da banca, numa quinta-feira, 2 horas da tarde. Eu saí 6 horas. Quase que foi difícil o negócio lá. Porque Jacobus Armínio é um teólogo holandês que vem contrapor a Calvino, né? E é problemático, o pessoal não gosta dele não. O pessoal não gosta dele não. Eu vou publicar minha tese depois, vou mandar os livros para o Adalberto. Adalberto, tá vendo? Vendemos. Então, o doutorado em qualquer área é a mesma coisa. Você pode fazer mestrado em língua portuguesa, mestrado em história, mestrado em ciência, mestrado em teologia, mestrado o que você quiser. E é o mesmo projeto em todos os lugares. A LTB está indo ganhando. O doutorado é a mesma coisa, só que é 2 anos, 1 ano presidencial e 1 ano, você aí é tese. Aí é um livro de mais ou menos 200 páginas sobre o tema que você escolher. E também tem a banca, né? A banca que é o mais dolorido. Aí o cara pergunta, mas eles reprovam? Reprovam. Reprovar é dolorido, porque você vai fazer 2 anos de novo, pagar tudo de novo, escrever tudo de novo. É dolorido. Reprova? Reprova. Presencial, eu tive o privilégio de não faltar aulas, fiquei lá o ano inteiro. E o pós-doutor é a mesma coisa, mais 2 anos. E aí vai te dando condições, porque para dar aula aqui, você tem que estar aqui, né? Para dar aula aqui, você tem que estar aqui. E para dar aula para esse, tem que ser aqui ou aqui. Então, o grande jogada dessas faculdades hoje é o título. Hoje, até o ensino fundamental, os professores estão sendo preparados para terem condições de conversar, dialogar esses trabalhos. Então, vocês estão aqui. Daqui para cá, pulo, né? Só querer. Né, Adalberto? Ler, se dedicar. Hã? Ler, se dedicar. Ler e se dedicar, né? E ter dinheiro. Que é um pouquinho de dinheiro. E ter dinheiro. A partir da pós, até aqui ainda é preços que dá para pagar. Daqui para cá tem que ter um pouquinho de ajuda do pai, do avô, do tio, do irmão. Porque você tem que estar quase que integral por conta, né? Do É, mercado de dinheiro, você tem que estar integral. Não tem Se como você trabalhar. trabalhar vai ficar mais difícil, né? Se tiver 2 atividades pesadas. Mas o tempo é menor também, né? Oi? Tem mestrado assim, 1 ano, 2 anos, porque Daqui para lá, tudo 2 anos. Mas 1 ano presencial. Por exemplo, vamos supor que vocês cheguem a fazer um mestrado de teologia. Qualquer PUC no Brasil é o melhor. No meu caso, qualquer um queira fazer, você não estuda a semana toda. Na PUC Rio, você vai estudar. Ó, o Douglas está fazendo. É. Na PUC. Você vai estudar 2 dias por semana. Um dia você pega das 1 da tarde às 6 da noite, e no outro dia você pega de 8 da manhã às 6 da noite. Direto. O resto da semana você faz a tua agenda para pesquisa, para leitura, mas na faculdade presencial com os mestres, com os pós-doutores, é só esse tempo aí. Por exemplo, segunda, de 1 às 18 horas, aí é direto. Para um intervalozinho, tomar um café, bater um papozinho e volta. E na terça-feira, de 8 da manhã às 18 horas, com o mesmo programa e com intervalo de 1 hora, de 1h30 de almoço. E os meus para baixo não tem. Então, dos outros é a mesma coisa, sempre assim. Não, sim, mas não tem. Não, chegou daqui para lá não tem EAD não. Professor, A EAD acaba aqui. por isso que o jovem quer estudar e quer ser jogador de futebol mesmo. Jogador de futebol é melhor, né? O dinheiro vem mais rápido, né? rápido. 18 anos. Ô, pastor, hoje tem o canal mestrado profissional, o que é isso? Hã? Sabe o que é isso? Mestrado profissional? Mestrado profissional já é na área do técnico. Você se aprofundar na profissão que você já é um médico. Mas ele é a mesma coisa do mestrado tradicional? Não, aí tem outro, porque Porque tem até o ensino técnico é diferente do ensino de sapiência. Aqui é chamado sapiência, né? O ensino técnico é diferente, porque você vai se aprofundar na tua profissão. Até em 91, o técnico ele não dava base
for que você entre na área de aviação. Aí você vai para São José dos Campos, tu vai sair de lá, fera, fazendo um avião daquele da Embraer, tu vai ganhar os tubos. Mas é dedicação direta, né? E a responsabilidade. Mas o cara, tanto qualquer outra área que você queira se aprofundar, isso tecnologia, os maiores salários hoje, tem uma coisa interessante. Eu conversei com um cara, eu trabalho atuando, chegou um cara no meu consultório há 15 dias atrás. Aí o cara chegou, aí sentou, o cara parecia Deus. Aí eu tô achando que o cara, qual a formação desse cara, né? Aí eu não sei se alguém conhece aqui uma formação chamada de atracagem de navio. Eu falei na hora passada. Sabe qual é o salário do cara? 100 mil por mês. Tem que arrumar um negócio desse para fazer, não? Eu fiquei assim pouco. Professor, meu primo é da Maré Mercante. Ele arranjou um emprego para o meu sobrinho, o meu primo, de estivador. Quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, no porto lá, acabou se empreendendo. É só para descarregar navio. Eu falei assim, ó, sabe falar inglês? Línguas? Não. Para descarregar navio. Não deu nem para entrar, ele chegou lá só da fila do quarto. O cara ganha, rapaz, por peso do navio que você atraca. Mas, pastor, às vezes a gente fala essas coisas, mas tem que ter a responsabilidade. Né? Sim. Eu, por exemplo, eu sou operador de guitarra. O Monte Sinai, que de fora, ele comprou uma máquina de fazer tomografia, só a máquina. Foi de 20 a 15 milhões. Aí eu fui botar ela lá em cima. Eu plantei uma guindagem, vou botar o trem lá em cima. Tu só pensa, tinha uma máquina daquela cara embaixo. É igual o pessoal, alguns aí vão lembrar. Todo mundo passa ali na Independência, para baixo e para cima. Não tem aquela passarela lá em cima? Quem montou aquela passarela foi ele. Não. Eu estava com guindagem ali embaixo montando. Eu li uma coisa no livro que eu achei interessante falar isso. Se o cara comprou uma máquina dessa aí, era uma máquina caríssima. Aí a máquina deu um defeito. Eles chamaram vários caras para consertar, ninguém sabia. Aí chegou um cara para consertar. Aí o cara entrou, pegou uma chave de fenda, foi lá, consertou. Quanto que é? $1 milhão. Tá louco? Não, que a máquina valia, não sei quanto. Essa máquina aí ela no Monte Sinai. Aí o cara falou assim, olha, eu quero uma nota fiscal descrevendo o que você fez. O cara levou 10 minutos para fazer aquilo. Aí ele escreveu assim, parafuso frouxo, apertar parafuso, $25. Saber qual é o parafuso? 9 milhões, 900 e tantos milhões. Tinha parafuso pra caraca, ninguém sabia qual era. Ele era o único cara que sabia qual era o parafuso que tinha que apertar. Né? Então isso faz diferença, na verdade. A gente está vendo, às vezes a gente se encanta, mas eu acho que isso aí, gente, não é uma questão de salário, é uma questão do que você gosta. O que você gosta de fazer vai te dar prazer, você vai aprender com gosto, você vai trabalhar feliz e é isso que você quer fazer. Então o cara quer trabalhar com jardinagem. O que eu acho curioso nisso, o que eu acho curioso nessas questões, principalmente quando vem do nosso lado, a gente teve uma revista da CTAD como praticamente no começo do trimestre desse ano. Aí tem lá a descrição do nosso digníssimo, ilustríssimo pastor que escreveu a revista. O cara tem umas 5 faculdades, ele é pós-graduado, mestre, doutorado, e o cara às vezes tem por volta de seus 55, 56 anos. Esse cara não é o que eu estou estudando, gente. De onde é que ele tira esse? É igual o Lucas Gesta. Como é que o cara tirou ao você ver? Aí o cara pergunta, quantos anos esse pastor tem? 55, 56 anos? Gente do céu! Esse cara começou a estudar quando eu tinha 12 anos de idade, para ter mais 4, 5 faculdades, já tem 2 mestrados.
um ano de idade não daria isso. O que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês ouviram num passado recente falarem aí de um curso chamado de Doutor em Divindade. Quem viu falar disso? Deixa eu dizer para vocês. Primeiro, observem só, o curso de Doutor em Divindade não existe no Brasil. Isso é uma nomenclatura usada pelos americanos. Outra coisa, como é que era o curso de Doutor em Divindade aqui? O nosso querido e amado professor, pastor, pregador, sacrossanto, chamado Gesiel Gomes, ele foi para os Estados Unidos e lá ele fez amizade com algumas pessoas. Aí ele chegava aqui e fazia um curso de Doutor em Divindade por uma semana. Então não precisa ter 50 anos, chefe. Qualquer pessoa, uma semana, se formou em uma semana em Doutor em Divindade. Como é que o cara vira Doutor em Divindade, eu também não sei, mas é uma nomenclatura que eles faziam. Se o cara vira Doutor em Divindade em uma semana, para ele fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado, qualquer coisa, ele faz em 15 dias. Aí o cara se forma no que ele quiser. Agora, uma coisa é ter um título, outra coisa é ter a prática, a função, exercer, conhecer, aí é outra história. Entendeu? Pedagogia, nós sabemos o que é isso, né? Nossa posturinha está dizendo alguma coisa. O Paulo ele tinha. Aí o senhor está falando de sabedoria. Porque o que acontece? Observe um detalhe. Muitas pessoas têm um currículo farto e muita sabedoria e muito conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, às vezes, a gente se envolve nesses detalhes e fica complicado isso, né? Pedagogia é um conjunto de conhecimento sistemático relativo ao fenômeno educativo. É o campo de conhecimento que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para indivíduos, tendo em vista preparados para a tarefa da vida social. Então, o pedagogo, o antigo pai pedagogo ou o ensinador que trabalha com a formação, principalmente não só intelectual, mas a formação de caráter, que está escasso hoje em dia. Sendo assim, pedagogia, portanto, uma ciência que tem a educação, o processo de ensino e a aprendizagem como objeto de estudo. Pedagogia é a ciência da educação, pedagogia é a ciência e a arte de educar, pedagogia é a arte de educar, pedagogia é a reflexão metódica sobre a educação para esclarecer e orientar a prática educativa. Então a pedagogia deveria se preocupar não só na formação intelectual. Eu tenho curso disso, porque isso que a gente está conversando aqui é exatamente isso. Mas a formação da pedagogia é a formação do caráter, da vivência, de como a pessoa trabalha as coisas e o saber que realmente leva a esse conhecimento. Porque a maioria das pessoas, quando trabalham isso aqui, eles não estão preocupados com o sucesso do outro. Observe, quantas pessoas vocês conhecem que têm nível superior, é um grande médico, tem vários anos na medicina, é um grande advogado, é isso e aquilo. Mas, vez por outra, a gente descobre o quê? Aonde os meandros que eles estão usando. Então, a educação não serviu para formar o caráter e formar a pessoa. Você vai no médico que fez 6 anos de medicina, 3 anos de residência, e o cara te trata como um animal. Ele é um super ignorante. Ele nem olha para você, dependendo da pessoa, porque se for um parente, se for um cara rico, mas a gente não valoriza o ser humano como ser humano. Então, o fator dele ter um curso superior, tantos anos de faculdade, não quer dizer nada. A gente se encanta às vezes com as pessoas que chegam, porque traz um montão de títulos. Ele deveria ser humilde, na frente da honra vai a humildade. Mas as pessoas querem ser tratadas de modo especial, como Deus, chegar todo mundo lá atrás, chegou o fulano aí. Não, qualquer um de nós somos iguais. Não é o que você estudou ou o que você
você se formou que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é você saber ser humano, é você saber conviver com a pessoa. Se a gente fosse ver por esse lado, você vai ver a fórmula de educação. Jesus aprendeu aonde? A maioria da cultura de Jesus foi na sinagoga. Mas não tinha ninguém que tivesse... E Jesus nunca deixou de dar uma resposta. Isso é uma coisa interessante para a gente observar na vida da pessoa. Ele nunca deixou de responder. Mas ele às vezes usava o que ele tinha em mãos. E a própria maiêutica, que era uma prática que o Sócrates usou também. Você vai ver isso quando Jesus dialogou com aqueles camaradas que os fariseus, hoje está assim de fariseu, muito fariseu. O fariseu não acabou não, pelo contrário, agora ele está pior. Mas o fariseu, ele é o cara que é pós-doutorado em hipocrisia. É isso que o senhor vê aí. Montão de coisa, mas o que ele fez de verdade, a gente não sabe. Então os caras chegaram, doutores da lei, mestres, escritores, porque os escribas eram escritores. Aí chega para Jesus e pergunta a Jesus se aquilo é de Deus ou não. Jesus pergunta para eles: o batismo de João, em que autoridade? Quem é você? Você é um cara que veio da Galileia, não passou na escola de Gamaliel, surgiu lá do nada, filho de carpinteiro. Quem é você? Quem te deu essa autoridade? Jesus não desafiou. Jesus só disse a eles assim. Aí é a maiêutica. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Por quê? A maiêutica exige você responder com outra pergunta. Jesus não disse que ele era, aonde ele tinha autoridade. Perguntou para eles e deixou eles numa situação difícil, porque ele disse: se a gente disser que é de Deus, ele vai dizer assim: por que você não acredita? Essa resposta não dá para a gente dizer. Mas se a gente disser que é dos homens, essa rapaziada aí vai tacar pedra na gente, porque eles têm João como profeta. Então vamos fazer a clássica ideia da hipocrisia. Vamos sair de fininho, não é? A gente não sabe se é de Deus, se não é de Deus. Tá bom. Aí Jesus diz: eu também não sei. Já que vocês não sabem, eu também não sei. Mas não deixou de responder, não deixou de participar, não deixou de dar atenção, e eles ficaram. E isso você vai encontrar várias vezes. Então a pedagogia, ela tem o propósito maior de tirar o camarada do seu lugar de conforto e colocar ele no seu devido lugar. Porque a gente às vezes bate palma com o maluco, né? A gente sabe que não é nada daquilo, mas a gente investe, a gente paga, a gente contrata, e aí você vê como é que a coisa existe de uma forma que não passa pelas ideias que o sistema, não é que o sistema é perfeito, mas o sistema existe, então eu vou ter que me acomodar em algumas coisas, mas isso impede que você cresça, que você se aprofunde. Então eu recomendo você ler bastante. É uma boa saída. Lê bastante, para você conhecer os autores, por que falaram isso, por que falaram aquilo, qual é a ideia. Então o estudo dos teóricos em cada área do saber, existe um monte de pessoas que se dedicou àquilo, que escreveu sobre aquilo, que falou sobre aquilo, e a gente vai lendo cada um deles, analisando algumas coisas, aceitando algumas coisas, corrigindo outras, mas para isso você precisa ver quem falou a respeito daquilo, porque falou. Né? A gente se envolve aí com um monte de coisas no dia a dia, política, e a gente precisa conhecer alguma coisa para conversar, pelo menos uma aparência de que você entende da coisa. Você precisa saber para você participar. A didática já definimos ela bastante na primeira aula passada. Nós temos aqui a aprendizagem e ensino, né? Lá na outra página, que diz assim: o ser humano, como entre as várias espécies animais sobre a Terra, também desenvolveu formas de convivência, reprodução, acasalamento e defesa. Mas além desses processos, desenvolveu capacidades
que depende do aprendizado e que, ao contrário das outras espécies, não são transmitidas aos seus descendentes por carga genética, mas por processos educativos. O que em nenhum momento essas ciências estudam, aqui estamos estudando o processo do crescimento do ser humano de forma apenas abstrata, de crescimento pela ciência, pela evolução, pelo aprendizado, não por você ter algo maior. Então, em nenhum desses lugares aqui se acredita que você é um ser que tem algo de Deus em você. Não, você é um ser humano como outro qualquer, ou seja, você é um animal, igual todos os animais, só que você, por causa da evolução, você pensa. É racional, né? É racional, só isso. Aprender envolve ações como buscar informações, rever a própria experiência, adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades, adaptar-se a mudanças, mudar comportamentos, descobrir o sentido das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, das ações, enfim, relacionadas para o aluno enquanto agente responsável pela sua aprendizagem. Então aqui, tudo que você vai participar para aprender depende só de você. Não tem nada maior disso aqui. Ensinar, por sua vez, está relacionado a ações como instruir, fazer saber, comunicar conhecimentos, mostrar, guiar, orientar, dirigir, desenvolver habilidades, apontando para o professor como agente responsável pelo ensino. Essas ações, no entanto, são indissociáveis, porque o ensinar se define em função do aprender. Observe que aqui o camarada mais importante da aprendizagem e ensino acaba sendo aqui o professor. É um professor que já fez o curso, ensinou. Aí a gente vai passar a entender algumas coisas. Por que um país como o Japão, por exemplo, tão desenvolvido, e por que um país como o Brasil é um país gigante, mas não tem? Vocês observem o respeito às funções em um lado e outro. Qual é o salário do professor no Brasil? Qual é o salário do professor lá no Japão? Até o presidente, o rei, o Japão tem rei, tem monarquia. Até o rei do Japão respeita o professor. A melhor do Brasil não. O Brasil quem vale muito é o Neymar, Gabigol, né? Esse é os caras. Esse é os caras. Os caras vão estudar para quê? Não precisa estudar, só precisa saber agilizar a bola, né? É os caras do MMA. Cadê a cultura? Não precisa cultura. Então, o professor, que é o camarada que tem esse trabalho todo, o professor hoje, como é que acontece com o professor nas nossas salas de aula? É achincalhado, agredido. Você está aqui conversando ou tratando do assunto, o cara está lá na internet, o cara está brincando, jogando bolinha, e o professor não pode falar nada. Hoje o professor é um boneco, um palhaço em sala de aula, porque crianças, adolescentes fazem o que quer em qualquer escola pública, de qualquer lugar aí no Brasil. E se o professor disser qualquer coisa que o pai não goste, lá vai o professor responder processo, pagar indenizações. Professor, o senhor sabe que toda regra tem uma exceção, né? Sim. Mas eu conheço escola, que eu já fui instrutor, mas essa não chama de professor, chama de instrutor. Aluno não faz tudo que o senhor fala, não. Não faz numa escola militar, mas a escola pública você sabe. O colégio militar nosso aqui é público, qualquer filho de qualquer lugar que pode estudar lá. Lógico, tem que fazer prova para entrar. Sim. Mas não faz isso, eu duvido. Mas aqui é educação militar. Professores entrarem. Não, pode entrar. Pode entrar. Porque a gestão. A gestão militar. A gestão militar é uma coisa. Você tem uniforme, você obedece regras. Mas as escolas particulares, você vê quantas vezes você Minha vê. esposa é professora. Quantas vezes você vê no noticiário? Nunca viu no noticiário? Minha esposa é professora. Professor agredido, né? Só porque pediu para o aluno sentar direito.
Mas, ó, o pessoal está falando ali, eu estudei no Senai. O Senai, ele não é nem estadual, nem municipal, ele é industrial, bancado pela indústria. E lá eu tinha, eu lembro desses dois professores, era o Zancanelli e o Israel. O Zancanelli era de desenho. O Zancanelli, ele dava aula com porrete. É sério, se você dormisse, você acordava com a porretada. O Israel, que era professor de história, ele andava com a régua de desenho. Era tudo com a cara. Se você dormisse, meu irmão, você estava acordado. Teve um aluno da minha sala, o nome dele é Rony, ele saiu do colégio por causa disso. O Israel, ele já faleceu, mas ele era professor já em curso. Só que assim, às vezes a gente julga alguém pela capa, né? Então, ele dormiu, o Israel foi lá e deu-lhe uma reguada. No final da aula, ele foi lá para bater no Israel. O Israel era faixa preta, terceiro dante de taekwondo. Só não adiantou. Deixou ele no chão e saiu do colégio. Mas isso não precisava chegar se as crianças nossas fossem ensinadas. Nem lá foram. Se as crianças nossas fossem ensinadas como é no Japão. No Japão, quem limpa a sala de aula é as crianças. Elas limpam as salas delas. Então, o mostrar a característica de ensinar, de instruir, de fazer, então as crianças fazem. Eu sou pai de 3 filhos, meus filhos estão casados, são meus amigos, eu amo eles, mas eu ensinei a eles desde o início, varria a sala, deixava um montão de lixo lá para você apanhar, para você aprender, porque você precisa trabalhar. Eles todos trabalham hoje. Não me deram nunca dor de cabeça. Agora, às vezes, os pais não ensinam, as crianças hoje têm, vamos ver, vamos dar um pulinho dentro da igreja, vocês veem que as crianças vão para a igreja hoje já com o telefone na mão. Então, quem é o instrutor daquela criança? É os desenhos, filmezinhos da internet. O que está sendo colocado? O pai e a mãe não sabem. Aí a gente hoje é porque o filho do crente virou isso, ele não virou. Ele foi formado pelo coleguinha, pelo telefone. Onde já se viu, nós estamos na igreja, eu quero concluir falando disso aqui. Onde já se viu, eu fui criado numa igreja, eu entrei na igreja com 12 anos, com 13 anos de idade. Se uma criança corresse, o meu pastor, que eu vivi com ele 14 anos, ele falava assim, essa criança não tem mãe não? No meio de todo mundo, vai falar isso hoje na igreja para tu ver o que acontece com você. As crianças não corriam. Hoje os irmãos estão colocando os pastores na justiça. E o juiz vai dar ganho de causa para eles, vai fazer isso. Então, hoje não. A criança já vai para a igreja com o Superman na mão, com a boneca Barbie, com o celular, leva os brinquedos para brincar na hora do culto. Entendeu? Essa é a realidade. Então a gente está aqui num trabalho de ensino e aprendizagem. Qual é o ensino? E olha, toca numa criança de um casal, porque na igreja tem aqueles casais, que são aqueles casais intocáveis, né? Tem os casais intocáveis. Tem gente que, mais ou menos assim, o Edson, né, Edson? Edson, né? E o Durante, né? Aqui em Minas não acontece essas coisas, só lá na minha terra. Mas aí, o Edson dá R$2.000 de dízimo por mês. Então, se o Edson atrasa um pouquinho, para ele, sou pastor dele. Mas, irmão Edson, tudo bem? Irmão Edson, o senhor tossir, saúde, tá, irmão? Deus te abençoe. Mas o irmãozinho aqui dá R$50, eu vou ligar para ele. Isso aí é. Isso aí é. Eu inverti? Ainda bem que eu não sei qual é a renda deles. Olha, mas é só hipótese. Mas a ideia é essa. Então tem pessoas na igreja que são os intocáveis. Porque aqui em Minas também não tem não, né? Aqueles parentes privilegiados. Aqueles irmãos que são os fundadores da igreja. Então ninguém pode tocar em ninguém deles. Se tocar na ruim. Então isso envolve ensino e aprendizagem. Porque a igreja é formada
formado de pessoas. Aí as pessoas olham assim, por que o Edson pode e que o outro não pode? Não, se pode para ele, pode para ele. Tem que ser igual para todo mundo. Então essa é a realidade do ensinamento distorcido que a gente tem hoje, a começar em casa. É de casa que a gente ensinaria, porque o ensino está baseado em aprendizagem e ensino. Então tem que ensinar para aprender. E ensina a criança desde que está na barriga da mãe, já é criança. Filho. Só que tem os filhos privilegiados, porque aí meu filho, ninguém faz isso, eu não faço aquilo. E esse é o grande problema da deterioração do que vai crescendo a cada dia para chegar ao resultado que a gente tem hoje. Aí chega um concurso, a maioria não passa. Aí não passando, nós vamos virar para a política. A maioria dos caras que estão empregados em área de política, eles são o quê? Nomeados. Eles não estão lá por competência. Eles estão lá porque são amigos do amigo, não sei de quem, do outro que falou. Em Minas não tem isso não, mas tem lugar por aí que tem, né? Pastor Germão, o que acontece também que eu vejo aí, como você está falando sobre as crianças aqui, vale o próprio obreiro, que não tem uma atitude também. Então, passamos muito por isso aí, às vezes ele mesmo vê o filho de determinada pessoa, ele mesmo coloca aquele menino, aquela criança, deixa fazer o que quiser. Sim, né? sim. Deixa fazer o que quiser. Se o obreiro fosse eu vi um obreiro na congregação lá, que é o Nazaré, o nome dele. O filho do vice lá estava jogando pó de pedra nos carros. Ele avisou. E na hora que ele pegou, ele chegou com o menino lá, não tinha cola. E tá lá até hoje. Ninguém faz gracinha com esse obreiro, por quê? Ele faz a função dele bem feita e ele está ali não para servir os presidentes, ele está ali para fazer a função. Mas muitas das pessoas, por causa de babar, de querer, deixa o menino brincar, deixa o menino fazer. Não, tem que ser isso, está na função. É o diabo que faz a função do diabo. Exerce a sua função. Bem, gente, por hoje é só. Vocês, na próxima aula, a gente vai fazer a conclusão do texto. E na última aula, os trabalhos. Não deixe para a última semana, não. Comece a trabalhar já. Já tem o nome dos teóricos, escolham aí, pode ser o mesmo.